Essa semana eu vi um vídeo no, no Instagram e esse vídeo me fez fazer esse vídeo aqui que eu estou fazendo para você, falando sobre comportamento e identidade, que são realidades que estão em mim, estão em você e que às vezes quando a gente não consegue discernir o que é um comportamento, o que é o meu comportamento, o que é a minha identidade, o que é o seu comportamento, o que é a sua identidade, a gente acaba não mudando determinadas coisas na nossa vida por não saber como discernir, distinguir isso. A relação que nós temos com os nossos familiares, relação parental, relação pai com pai e mãe, principalmente, ela é determinante para muitas coisas. Você quer entender muita coisa da sua vida, você vai precisar acessar, conversar coisas com seu pai, coisas com sua mãe, sua avó, o lugar onde você foi criado, para que você entenda como que a sua identidade ela foi construída, como que você foi construído como ser humano, o que que você ouviu. Isso é muito importante para que você consiga entender a raiz das coisas que você passa, a raiz das coisas que você sente, a raiz das coisas que você imagina, porque tem uma raiz, tem uma origem. O vídeo que eu vi foi um cara que ele fala para pais e ele estava falando sobre o pai que se comporta de uma maneira a que ele ataca a identidade do seu filho a partir dos comportamentos. E ele fazia ele trazia um exemplo assim, que às vezes o filho tem um comportamento de um comportamento, por exemplo, ele deixa a cama desarrumada. O pai, ao invés de falar com o filho assim: "Ah, meu filho, você não é assim. Por que que você está deixando a cama desarrumada? Então, por favor, vá lá e arruma". Quando ele dizia que quando o pai fala: "Você não é assim", ele está falando da identidade, ou seja, a identidade é aquilo que a pessoa é. A pessoa não é definida pelo seu comportamento. A pessoa, ela é definida pela sua identidade. A criança ela é definida pela sua identidade. O pai, ele tem a capacidade, os pais, né? Aqui eu falo pai, mas pai, mãe, ele tem a capacidade de fortalecer a identidade do seu filho, trazendo coisas positivas, salientando aquilo, reforçando aquilo, para que o filho entenda quem ele é. E quem incute isso no filho é o pai a partir das palavras que lança sobre o seu filho. Eu fiquei encantado com aquilo, porque sendo sincero, eu nunca tinha parado para pensar sobre comportamento e sobre identidade dessa maneira. Por mais que eu seja um pai que goste de reforçar o positivo nos meus filhos. E eu tento, dentro do convívio com os meus filhos, apontar aquilo que é negativo, mas reforçar a identidade com o que é positivo. E eu me conectei com esse conteúdo porque é algo que eu acredito. E aí eu fui e comecei a trazer para minha vida enquanto homem, porque eu não sou mais criança. E aí eu comecei a pensar, poxa, se isso serve para mim, pode servir para outras pessoas também, que são adultos, não entendem ainda a origem dos seus comportamentos, não entendem quem são, porque a identidade foi moldada a partir de coisas negativas. E aí existem pessoas, isso pode servir para você, que não saem do lugar porque ainda estão com aquela palavra que foi lançada pelo pai ou pela mãe, dizendo que você é uma pessoa, por exemplo, irresponsável. Se o seu pai e sua mãe disseram para você que você é atrapalhado,
que você é uma pessoa mentirosa, que você é uma pessoa, eh, que não tem compromisso com horário, que você nunca vai se casar, que você não nasceu para casar, que você não nasceu se tudo que você ouviu trazia essa definição e foi criando rótulos em você, hoje você tem na sua identidade que você é assim, que você é a partir daquilo que falaram para você. Às vezes você se relacionou com pessoas que sempre dizem assim para você: "Você é uma pessoa complicada, você é uma pessoa resistente, você é uma pessoa intransigente". Se você ouviu isso e você ouviu muitas vezes, você tem isso como verdade absoluta, porque as pessoas falaram. E aí você não teve a capacidade ou a oportunidade de desenvolver a sua identidade a partir de algo positivo, porque sempre falaram para você o negativo. E aí isso está enraizado em você. Para você tirar essa raiz, vai ser uma desconstrução para depois haver novamente uma construção. Porque o que foi construído na sua identidade, disseram para você que você era muita coisa ruim. O fato de dizer que você era assim ou que você é assim, fez fez com que definisse muita coisa no seu interior. Portanto, quando você ouve uma coisa diferente disso, quando você ouve um elogio, quando alguém fala para você alguma coisa positiva, você tem dificuldade de aceitar, porque sempre falaram negativo. E a sua base de informação é de que você é uma pessoa definida a partir do negativo. E até você se definir, até você às vezes repete, fala assim: "Eu sou complicado mesmo, eu sou difícil mesmo, eu chego atrasado mesmo, eu sou atrapalhado mesmo, eu sou assim, sempre fui assim". E você até faz voto íntimo, alcança a tua alma até o mais profundo do seu ser, alcança a tua alma e você vai baseando, vai se comportando a partir disso. Só que você ser desorganizado, entenda isso, ser desorganizado, quando ou melhor, quando você deixa algo desorganizado, quando você procrastina, isso diz de um comportamento, isso não define quem você é. Um comportamento, ele não define a identidade. Mas para que a identidade não seja definida a partir do comportamento, você precisa receber estímulos diante de realidades positivas. Quando você recebe esses estímulos diante de realidades positivas, aí sim você começa a entender quem você é. Por que que eu disse de desconstrução? Porque da mesma maneira que esse cara, que esse pai trouxe esse conteúdo falando sobre comportamento e sobre identidade, e como isso é construído partindo dos pais para com os filhos, hoje, você como adulto, precisa ouvir coisas positivas ou também trabalhar em você coisas positivas, do tipo, você percebeu o que você faz de bom e você dizer para você mesmo: "Eu faço isso de bom. Caraca, olha só como que eu fiz, como que eu arrumei a casa. Olha só como eu escrevi esse texto. Olha só como eu estudo a partir de uma metodologia que eu aprendi e hoje eu aplico isso e tenho êxito. Olha como eu trabalho, eu sou eficaz no meu trabalho, eu dou resultado no meu trabalho, eu sou bom no meu trabalho". Você vai precisar se elogiar, elogiar aquilo que você tem de bom. E às vezes até chegar para algumas pessoas que você tem afinidade, que são leais com você, que são honestas com você, chegar para essas pessoas e falar assim: "Olha só, eu estava estudando sobre um vídeo falando sobre
identidade, sobre comportamento, e eu queria que você me dissesse, por favor, 3 coisas positivas que eu faço que é perceptível. Pergunta para essas pessoas e peça para essas pessoas dizerem para você com sinceridade. Para quê? Para que você também, ao ouvir as pessoas dizendo para você aquilo que você tem de positivo, você diga para si mesmo que você tem aquilo que é positivo. Eu, por exemplo, tenho em mim eu tive, né, a graça de ter uma mãe que falava as coisas positivas para mim. Uma mãe que pedagogicamente me instruiu, valorizou aquilo que eu tenho de bom. E o fato dela ter valorizado o que eu tenho de bom, hoje eu reconheço o bem que há em mim e, a partir desse bem, eu faço bem às pessoas. Quando eu fui entendendo isso, a minha missão ela ficou muito mais polida, muito mais refinada. O meu propósito de vida ficou muito mais polido e refinado. A convicção interior diante das realidades, ela foi se refinando, apurando, ao ponto de eu perder o medo das pessoas e cagar e andar para aquilo que pensam mal de mim. Porque quando a pessoa pensa algo mal de mim, não é aquilo que me define. Aquilo define a maneira da pessoa enxergar a vida. Quando você olha aqui um vídeo meu, se você curte, se você comenta, se você vê até o final ou não, tá, tá tudo bem. Tá tudo bem. Sou eu quem quero produzir conteúdo e postar no YouTube. Sou eu quem quero produzir e alcançar outras vidas, sendo de uma maneira que eu faço aqui em vídeo, sendo através de um atendimento, sendo através do que for. Se você chega aqui como um hater, aqui no meu canal até que não aparece muito não, queria até que aparecesse, mas não aparece muito não. Se você vem aqui como um hater, se aparece um hater aqui e fala assim: "Ah, você é isso, você é aquilo, você é isso, você é aquilo". É a opinião da pessoa, não é aquilo que me define. Por quê? Porque eu sei da minha identidade. E sei que dentro daquilo que a minha identidade foi construída, muita coisa eu recebi de positivo, de instrutivo, e isso está enraizado em mim. A responsável por isso, na maioria das vezes, foi minha mãe. Meu pai também, mas é muito mais a minha mãe. E eu gosto tanto desse assunto, e eu resolvi compartilhar para que você, que ainda se encontra com medo do que as pessoas falam para você, ou inseguro ou insegura com a opinião alheia, ou deixando de desfrutar do talento que você tem, deixando de desfrutar da vida que você tem por causa dos outros, chegou a hora de você reforçar positivamente a sua identidade e não se definir pelos seus comportamentos e nem pelo que falam de negativo para você. Você precisa se definir a partir do positivo, ou você precisa se reconstruir a partir do positivo que você tem. Não existe uma pessoa na face dessa terra que não tenha coisas positivas. Se você tiver uma coisa positiva, se você tiver 2 coisas positivas, 3 coisas positivas, começa a basear a sua vida a partir dessas coisas positivas. E depois dessas coisas positivas sendo reforçadas, reconhecidas por você, vivenciadas por você, aplicadas por você, você vai começar a perceber que existem muito mais. Vai precisar desse start aí, de você identificar e olhar assim: "Caramba, eu faço isso aqui de bom. O meu sorriso é bonito, eh, a minha fala é bonita, a minha voz é bonita, o meu jeito de andar eu gosto". Eu eu penso que isso é um mecanismo
para você ativar positivamente a sua identidade, a identidade que você foi criado e criada para ser. Isso vai tocar a sua alma, isso vai tocar o seu ser, vai tocar as suas emoções. Isso, o que eu estou te dizendo, tem a capacidade de nutrir as suas emoções, nutrir a sua mente, te dar uma maneira diferente de pensar sobre si mesmo, pensar sobre a sua vida, pensar sobre a sua existência, e a partir disso você começar a construir, independente da idade que você tem, começar a construir uma roupagem nova na sua identidade. Não estou falando que você vai mudar isso do dia para a noite, e eu não trago conteúdo aqui para você mudar do dia para a noite. Mas eu trago conteúdo para você mudar de maneira sólida. E quando eu digo de maneira sólida, é você identificar as coisas e não voltar nunca mais atrás diante daquilo. Por isso que eu acredito numa mudança sólida, numa mudança que você vai descobrindo, e ao descobrir, você vai dando os passos, mas passos conscientes, passos racionais, ao mesmo tempo que você ativa a sua espiritualidade. Não somente essa espiritualidade religiosa, mas a espiritualidade diante daquilo que é invisível que está em você. O aquilo que é espiritual. O que eu estou dizendo aqui em relação à sua identidade, em relação às coisas que você ouviu, em relação às coisas que você vai precisar reforçar em você positivamente, tudo isso diz de uma realidade espiritual, não diz de uma realidade carnal. Porque você ouviu de alguém, você fala internamente essas palavras, você reforça internamente essas palavras, que às vezes são até palavras negativas, mas você reforça essas palavras. Agora, com esse vídeo aqui, você vai ter a oportunidade de reforçar aquilo que é positivo e enfraquecer aquilo que é negativo. Quando você tiver um comportamento negativo, um exemplo, chegou atrasado no trabalho, deixou alguma coisa desorganizada, deixou alguma coisa que você precisava fazer que era importante para trás, deixou de ler aquele livro, esqueceu de alguma coisa. Isso é um comportamento. Aí você vai falar para si mesmo: calma aí, isso aqui é só um comportamento. Eu não tenho que ficar me cobrando, e nem me definindo por isso. O que que eu vou fazer amanhã? O que eu vou fazer se for se você cometer um comportamento que talvez seja negativo na parte da manhã, o que que eu posso fazer para corrigir isso aqui na parte da tarde? E entender que isso não me define. Entender que se hoje eu fiz alguma coisa, eu tive algum comportamento que não foi bom, amanhã eu posso ter um comportamento que possa ser bom. Isso vai fazendo com que você, caraca, bicho, eu sou uma pessoa boa, sou uma pessoa que tem muito a dar nessa vida. Eu sou uma pessoa que tem muito a contribuir, não só com a minha vida, mas com a vida das pessoas. Eu tenho talento, eu tenho possibilidade, dá para crescer, dá para se desenvolver. E isso dá muito assunto. O desdobramento disso aqui dá muito assunto, e assunto não somente externo, mas assunto interno. É você, é você conversando com você, é você fortalecendo você mesmo, é você não esperando a aprovação das pessoas, é você não só esperando alguém reforçar em você aquilo que você tem de positivo, mas você vai lá e reforça. Para pensar, quando você vê alguém fazendo uma coisa boa, o que que você faz? Você vai lá e fala assim para a pessoa: "Caramba, você faz isso muito bem". Mas quando é para você falar isso para você, você não fala. Ou quando é para você ouvir e aceitar que você tem uma coisa de bom, você não aceita. Isso está enraizado na sua identidade, ou seja, naquilo que você é, porque você foi construído e construída a partir desse olhar, desse viés, que se o seu pai ou a sua mãe, ou a sua avó, ou a sua tia, o seu professor, sua professora, seu marido, sua esposa, se a pessoa que te dá informações ou que te deu informações ao longo de uma vida
não entendeu o que é reforço positivo da identidade, ela só reforçou o que era negativo. Essa pessoa não teve culpa. Essa pessoa não foi intencional, sabendo que ia gerar isso em você na fase adulta. Primeira coisa, perdoa essa pessoa. Mesmo que ela nem saiba que ela causou mal a você, perdoa. Porque você pode ficar, quanto mais você carregar a dor da falta de perdão, a dor da angústia, a dor do sofrimento por causa dessa pessoa, mais você carrega essa pessoa, mais você vai resgatar interiormente aquilo que é negativo. Mais você vai querer fortalecer a sua identidade com aquilo que é negativo. Liberou o perdão, beleza. Liberou o perdão, agora vai começar a reconstrução. Começou a reconstrução, vai treinando, se esforçando para ter comportamentos positivos, e esses comportamentos positivos, eles começarem a fazer você perceber a sua identidade. Eu estou muito contente com esse conteúdo, foi um conteúdo muito tranquilo, foi um conteúdo de uma conversa, foi um conteúdo que para mim é um conteúdo profundo, que para mim é um conteúdo que me fez refletir. O vídeo que eu vi foi um vídeo de, olha só, hein, foi um vídeo de 1 minuto e pouco. E eu tô aqui há 21 minutos e 47 segundos. De tamanha forma que esse vídeo impactou a minha vida. Por quê? Porque eu penso na educação dos meus filhos, eu penso no que eu transmito para os meus filhos, eu penso na forma como eu educo os meus filhos, eu penso como eu fortaleço a identidade deles, e penso como a minha identidade foi fortalecida, como que o positivo foi importante para que a minha identidade fosse fortalecida. Ah, então, Fred, o que for negativo eu não vou falar? Vou falar. Mas o que for o comportamento negativo. E não reforçar o negativo da identidade. Quando você perceber em si mesmo um comportamento negativo, você não tem que dizer eu sou assim. Você tem que dizer isso é um comportamento. Eu sou muito mais do que o meu comportamento. E quando você começar a dizer o que você é, você vai começar a dizer a sua identidade. E se você até hoje tem na sua cabeça que você é coisas ruins, chegou a hora de você fazer o reforço positivo e entender que você é muito mais do que o que falaram para você. E a partir disso, você vai começar a reconstrução da sua identidade, e a partir da sua identidade, você terá novos comportamentos. Novos, que eu digo, comportamentos melhores. Um grande abraço para você. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do meu WhatsApp. Se você quiser um aconselhamento, quiser um atendimento terapêutico, quiser um momento comigo, me chame aqui, entre mesmo nesse link, você vai falar diretamente comigo e a gente vai conseguir marcar um momento para que talvez você consiga receber esses estímulos para fortalecer a sua identidade e fazer com que você reconstrua uma nova história, reconstrua uma vida boa de ser vivida. Grande abraço para você, fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.